Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo também vai para a playlist de mecânica dos fluidos, de aulas de mecânica dos fluidos dadas com conteúdo de pós-graduação. Hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta, uma característica que nós temos nos escoamentos, né, que são a formação de linhas do escoamento, né? Para que elas são utilizadas? É muito importante a gente ver essa utilização delas também, são parte da descrição cinemática que nós temos para fluidos, né, para escoamentos. Vamos então passar aqui para o monitor, beleza? Temos aí o nosso tópico de hoje, linhas do escoamento. Para que servem, né? Antes de a gente começar a falar dessas linhas de escoamento, para que servem essas linhas do escoamento? Olha, normalmente quando a gente analisa um escoamento, né, seja quando você tem um campo de escoamento, né, um campo seja obtido por uma simulação numérica ou obtido por uma visualização de um experimento, normalmente você tem valores, né, de velocidades, você pode encontrar maneiras de encontrar valores de pressão também, valores de densidade para essas medições. Mas normalmente você tem valores de velocidade, né? Como te falar ali como é que está a sua velocidade naquele instante ali, ou uma velocidade média depois de várias realizações que você tiver ali do seu escoamento, né? Você tira vários snapshots, aí você tem uma velocidade média ali ao longo desses snapshots que você está estudando. E normalmente você vai ter uma coisa, né, que é um campo de escoamento, e você não consegue visualizar muito bem qual que é o deslocamento feito pelas partículas de fluido, somente observando essas variáveis, né? Somente observando, por exemplo, a distribuição de velocidade na direção U, velocidade na direção V. As linhas de escoamento nos ajudam a enxergar isso, qual seria esse caminho percorrido pelas partículas de fluido ao longo do domínio, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, um caso que é um caso canônico, tá? Um caso muito estudado em mecânica dos fluidos, que é o caso do backward facing step. É uma geometria dessa forma, ó. Ele vem até aqui, aí daqui ele desce, e depois daqui ele segue adiante, dessa forma assim. Ou seja, você tem essa geometria. E como é que está essa geometria, né? A geometria eu vou colocar aqui pra gente, olha só, tem uma dimensão, opa, tá com retinhas ali, deixa eu voltar aqui então. Aqui você vai ter essa dimensão assim, ó, dimensão Y, peraí, dimensão Y aqui, e uma dimensão X, por exemplo. Vou colocar as coordenadas como se fossem cartesianas, tá? Você tem um X e tem um Y. E a sua geometria, o seu escoamento, na verdade, ele passa sobre essa geometria a partir do lado esquerdo para o lado direito, ou seja, ele tem essa forma aqui, o escoamento vem nessa direção, está indo para lá. Tá vendo que é um perfil de escoamento que eu estou desenhando agora. E esse meu escoamento ele é viscoso, né? Então ele sente o efeito aqui da parede antes mesmo de seguir adiante na geometria, já sente esse efeito de parede, ou seja, o perfil do meu campo de velocidades aqui na entrada dessa forma, um perfil como se fosse uma camada limite. Tem uma certa camada limite aí sendo desenvolvida. Essa camada limite, ou seja, o meu escoamento vem ali para a esquerda, nessa parte mais alta. O que acontece quando o escoamento passar por essa região aqui? Ó, ele vai passar por essa geometria. O que está acontecendo ali? Essa geometria está tendo um degrau. Ou seja, a área que o fluido está enxergando, ela vai ser aumentada. Isso aí é aplicável em diversas coisas em engenharia, né? Você tem uma tubulação, por exemplo, tem um escoamento dentro de uma tubulação, e de repente vai ter uma mudança de área, tem uma expansão de área. O escoamento vai passar por um fenômeno muito parecido com isso que a gente vai ver aqui agora. Se eu tiver, por exemplo, um escoamento sobre um escoamento sobre qualquer geometria que tenha essa expansão brusca aí de expansão de área, vai ter um fenômeno muito parecido. Isso pode ser, por exemplo, para geometrias de escoamentos internos, como eu falei de tubulações, mas para escoamentos externos também. Se você fizer um carro, por exemplo, uma Kombi parece com isso aqui, ó. O escoamento está vindo de cá e é uma retona aqui atrás, o escoamento passa ali atrás. O que gera atrás, depois que dá na esteira dessa Kombi, né? É mais ou menos o que a gente vai ver aqui agora. Então, tem essas características, né, do escoamento, que são essa geometria que é usada para diversos tipos de análise. O nome dessa geometria é essa aqui, ó, chamada geometria de backward facing step. E ela tem um tracinho aqui, ó, backward facing step, ou seja, um degrau
onde o degrau está de costas para o escoamento que está passando, entendeu? Então o escoamento está passando e tem também o forward facing step, que daí esse degrau está de frente, né? Ou seja, o escoamento estaria vindo da direita aí do vídeo para a esquerda. Então seria o contrário, né, dessa geometria que a gente está vendo aí agora. Essa geometria, backward facing step, como eu falei, ela é usada como caso de validação ao longo de décadas. Já tem muito tempo que ela é usada como validação de códigos de CFD, ela é amplamente estudada. Curiosamente, ela é muito estudada em coordenadas cartesianas, como essas aí que a gente está vendo, sabe, x, y e z, ou seja, até o tridimensional dela é bastante estudado, né? Mas ela é pouco estudada para coordenadas cilíndricas, tá? Você tem pouco quando você tem, por exemplo, pensa nessa geometria fazendo como se fosse um tubo mesmo, né? Um tubo cilíndrico. Ou seja, nesse caso, essa geometria é pouco estudada. Tem poucos, não é tão amplamente estudada quanto o caso cartesiano, né? Você acha muito mais artigos falando sobre o caso das geometrias cartesianas, do backward facing step, do que casos de geometrias cilíndricas, né? Então, é meio que para quem gostar do tópico, é uma oportunidade de poder, talvez, trabalhar com isso aí no futuro, né? Tentar ver. Eu acredito que deve ser muito diferente o caso de um backward facing step cartesiano, né, para um backward facing step cilíndrico, pensando no escoamento externo e também pensando no escoamento interno, onde esse backward facing step estaria dentro, né, seria uma expansão de uma tubulação, e no caso onde ele seria um escoamento externo de que está tendo ali uma descida, né, um degrau na frente dele, para um caso cilíndrico. Acho que seria bem diferente, acho que daria para fazer estudos legais. Aí eu realmente não tenho conhecimento de tantos estudos aí nessa área com relação ao backward facing step cilíndrico, seja externo ou interno. Bom, depois desse comentário aí, que a gente vai agora pensar o que acontece com esse escoamento aqui. Quando eu desenhei essas setas, as setas que eu desenhei, elas já são um jeito de a gente visualizar o escoamento, visualizar o que está acontecendo no escoamento, certo? As minhas partículas, por exemplo, que estivessem aqui, ó, se eu boto uma partículazinha nesse ponto aqui, eu sei que ela vai ser, pelas nossas descrições lagrangianas ou eulerianas, eu sei que essa partícula vai ser empurrada nessa direção aqui, junto com essa seta, né? Ela vai acompanhar a seta do campo de velocidades que eu acabei de desenhar. Esse campo aqui, como eu falei, só para deixar claro, um campo de velocidades. Esse aqui é um campo UI, ou seja, são os vetores de velocidade. Mas se eu pego esse meu desenho aqui agora, e eu penso assim, ó, o que vai... Ele representa o que está acontecendo aí em cima, né? Na parte de cima desse backward facing step. Quando o escoamento chega ao degrau, o escoamento não vai sentir a presença do degrau imediatamente. Ele vai ter aquela inércia do escoamento, as partículas vão continuar indo para frente. Mas o que acontece? Você tem essa presença desse degrau que gera que vai acontecer uma certa queda de pressão. Ou seja, aqui embaixo a pressão vai ser muito menor do que a pressão lá em cima, nessa região aqui, ó. Porque o escoamento por inércia, né, ele vai passar direto aqui, ó. E aí essa região aqui vai ficar com uma pressão muito baixa, essa região de baixo. O que acontece quando você tem uma pressão baixa numa região de escoamento, né? Essa pressão baixa ela ajuda a puxar o escoamento de volta. Você gera um gradiente de pressão que faz com que o escoamento seja meio que cause esse escoamento reverso, ou seja, parte do escoamento que está longe desse degrau, ele realmente vai passar aqui direto, mas o escoamento que está mais próximo, as partículas que estão mais próximas, eles sentem a presença desse gradiente de pressão, e eles começam a contornar aqui de volta e ficam aqui, ó, dentro de uma zona de recirculação. A presença dessas zonas de recirculação é amplamente estudada em mecânica dos fluidos. Existe aí há vários estudos sobre essas zonas de recirculação, e nessa região aqui o que acontece? Você vai ter uma presença de um escoamento reverso, ele está indo nessa direção aqui, ó. Está indo globalmente, ele está indo reverso. Em um certo ponto, essa linha de escoamento que está indo aqui para frente, ela vai ter uma certa parte desse escoamento que não vai sofrer mais essa presença do escoamento reverso. Ela vai cair aqui, e a partir dessa linha para frente, todas as partículas que estão acima dessa linha vão percorrer o escoamento sem sentir a presença, sem em nenhum momento entrar em escoamento reverso. Somente as partículas que estão dessa linha aqui, que eu vou desenhar, vou colorir ela de outra cor, ó. Dessa cor aqui é uma linha verde. Todo mundo que está dessa linha verde para perto do degrau vai sofrer a participação desse escoamento reverso. Quem está da linha verde para frente, nenhuma partícula de fluido vai voltar para trás, vai ter esse escoamento reverso. Ou seja, para a gente estudar isso daí,
quando a gente sai de um escoamento, sai de um estudo, né? Vamos supor que você tem um experimento sobre isso aí. Você foi lá e botou um PIV que você consegue tirar campos de velocidade desse escoamento. Aí você faz a média desse escoamento. Como é que ficaria esse escoamento médio? Bom, vamos pegar, por exemplo, o campo de velocidades. Agora eu vou pegar o campo de velocidade, a direção, essa velocidade aqui, ó. A velocidade U. Eu estou falando agora dessa velocidade U. Tem os três componentes, né? Eu tenho o meu vetor velocidade, ele é composto por U, V e W. Eu vou agora olhar para esta componente de velocidade aqui. Eu quero olhar para esse campo de velocidade. Como é que ele vai ficar? Como é que ficaria esse componente? Se eu desenho, vou até fazer um desenhozinho aqui. Vou exagerar um pouquinho. Eu vou botar um desenhozinho aqui, ó, como se fosse a minha escala de cores, tá? E aí eu vou falar que eu tenho uma região aqui que é uma cor... eu tenho uma região aqui que tem a cor azul. Aqui eu tenho uma certa região que tem a cor azul. E eu tenho uma certa região aqui que vai ter a cor vermelha. Eu vou falar, essa região aqui eu tenho o que? Eu tenho uma velocidade... eu vou ter uma velocidade, por exemplo, a velocidade aqui vai ser... minha velocidade U. Opa, esqueci de tirar isso aqui, perdão. Minha velocidade U. Aqui vai ser uma velocidade maior do que zero, né? Maior do que zero. Aqui vai ser uma velocidade menor do que zero. E aqui seria uma velocidade zero, igual a zero. Ou seja, tem minha barra de cores aí nesse caso. Como é que ficaria esse campo de velocidade, então, mais ou menos, nessa região? Ficaria mais ou menos assim, ó. Eu teria aqui uma região azul. Teria uma região azul aqui grande, ó, nesse espaço. Ó, que todo mundo aqui seria mais ou menos... teria velocidade para frente, certo? E eu teria uma certa região aqui embaixo que seria meio vermelha, tá? Essa região embaixo aqui ela vai ser meio vermelhada, vai ter uma certa velocidade ali em U que vai ser mais ou menos avermelhado, vai ter uma velocidade menor do que zero para a presença desse escoamento reverso, tá? Óbvio que tá meio fora de dimensão, né? Mas eu vou ter praticamente um escoamento na parte de cima do degrau tá indo para frente, e meu escoamento na parte de baixo tá indo para trás. Eu veria essas cores, mas isso não me ajuda a visualizar exatamente como as partículas estão caminhando no escoamento. Para eu fazer isso, eu uso essas linhas de escoamento. Essas linhas de escoamento vão me ajudar a enxergar, por exemplo, o que está acontecendo ali, ó. Vão me ajudar a enxergar aqui essas partículas que estão se deslocando nesse domínio. Elas apresentam, por exemplo, essa característica aqui, ó. Elas seguem reto aqui, eu teria uma linha de escoamento aqui dessa forma, ou elas seguem reto aqui também, aí tem uma outra linha de escoamento, ou elas vão começar a sentir aqui um pouquinho desse gradiente de pressão, começam a descer um pouquinho, mas ainda seguem sem ter nenhum escoamento reverso. Tem uma outra linha de escoamento que ela começa aqui, ó, ela vai chegar justamente na estagnação. Ela chega até o ponto onde dali para frente eu tenho só escoamento sem ser reverso e dali para trás eu tenho escoamento realmente reverso. E agora eu tenho as outras linhas de escoamento, vamos falar justamente isso aqui, ó. A partir daqui eu tenho as linhas de escoamento, vamos falar, ó, aqui está voltando, ó. Aqui o meu escoamento retorna, por exemplo, eu tenho um retorno de escoamento, eu consigo enxergar isso através dessa linha. Tenho outras linhas que também ficam presas, estão dentro dela aqui, ó, tudo preso. E eu posso até ter, dependendo da minha geometria, linhas como essas aqui, ó, vai ter um outro escoamento reverso aqui por dentro. Ou seja, olha como essa figura que eu estou desenhando é muito mais rica de informações quanto a como o escoamento se comporta nesse domínio do que a figura que eu desenhei antes, né, que era só dois negocinhos falando assim, ó, tem aqui a velocidade positiva em U, tem velocidade positiva em velocidade negativa em U. Mas assim, ó, agora eu estou enxergando as três componentes, estou enxergando um campo vetorial com uma visualização vetorial realmente que representa ele. Isso ajuda a gente a descrever o escoamento de uma forma melhor, ou seja, linhas de escoamento são úteis para isso, para a gente conseguir ter uma visualização boa de como o escoamento está se comportando, de como um campo vetorial está se comportando. Existem três meios de você determinar linhas de escoamentos. Eu vou nomeá-las aqui agora para vocês. A primeira que eu vou falar é o que a gente chama de linhas de trajetória. Linhas de trajetória. Aqui em inglês o nome dessas linhas de trajetória é pathlines. Tá? Vocês vão encontrar muito em livros aí falando esse nome pathlines, que são as linhas de trajetória. O que são as linhas de trajetória necessariamente? Você vai vamos considerar aqui que a gente está falando de uma descrição. Essas linhas de escoamento também, né, elas são muito úteis para a gente na descrição euleriana, porque você tem um campo de escoamento, um campo euleriano, né, de descrição da sua velocidade, descrição da posição, etc., de todos os valores que você tiver. E se você tiver um escoamento lagrangiano, elas têm muita utilidade, porque a sua própria solução do escoamento lagrangiano já é uma linha, né, uma descrição da trajetória das suas partículas. Então você não precisa meio que se preocupar com isso. Mas quando a gente tem o escoamento euleriano, a gente se preocupa um pouco mais. Então aqui a gente vai considerar que a gente está trabalhando com a descrição, considere a descrição
euleriana do fluido. Essa aqui é a primeira coisa que a gente vai falar. Então a gente vai considerar agora, isso tem o seguinte, você vai ter então a gente vai ter os nossos campos, nossas velocidades, nossas pressões, densidades, elas são descritas dessa forma aqui. Você tem uma velocidade, por exemplo, que ela é um vetor, que ela depende da minha posição e do tempo. Tem uma pressão, que depende da posição e do tempo. Você tem uma densidade, que depende da posição e do tempo. Você tem todas essas informações aí. E a gente vai considerar que é o seguinte, né? Esse pathline, essa linha, essa trajetória de escoamento, ela é o caminho percorrido por uma partícula de fluido dentro desse campo euleriano. Então eu vou pensar assim, que eu estou numa pathline, como se eu estivesse pensando que a minha partícula está... se eu desenho uma linha de escoamento, desenho uma pathline, desenho essa linha de trajetória, eu estou considerando que essa linha de trajetória é justamente a linha que uma partícula de fluido está caminhando dentro desse campo vetorial, de velocidades, e assim eu tenho as informações dela. Ou seja, para uma linha de trajetória, vou colocar isso aqui, ó, para uma linha de trajetória, o que vale? A gente vai ter isso aqui, ó, que a derivada do campo, né, da posição de uma partícula, aqui eu estou falando de XP, como se fosse assim, a velocidade de uma partícula. Ela é descrita, né, como se fosse descrita exatamente por um vetor velocidade, que é justamente a velocidade dessa partícula, dada pela posição dessa partícula com o tempo t em um tempo t, ou seja, a gente está descrevendo, a gente está transformando isso daí a descrição da nossa linha de trajetória. A gente se lembra que, mesmo seja euleriano ou lagrangiano, a gente tem essa combinação de coisas, né, de tanto uma posição de partícula, uma posição de posição com relação ao campo, a velocidade da partícula, a velocidade do campo. Então, nessa pathline você tem essas duas considerações juntas. Aí você vai ter, por exemplo, esse x de pi, ele representa o que para a gente? Representa essa convecção da partícula. Convecção, eu nem gosto de usar muito o termo convecção, já expliquei isso aqui, talvez eu tenha explicado, vou explicar isso novamente algumas vezes. Não gosto de usar muito o termo convecção, não. Eu falo que parece uma advecção. Esse termo aqui que relaciona a não estacionaridade desse campo. Então, o que a gente está falando nesse caso? Estou falando que eu tenho... Por que eu não gosto de usar, primeiro voltando no tempo, por que eu não gosto de falar convecção? Convecção é um conceito que envolve a condução, ou seja, tem que ter um processo de condução e de advecção. Aqui não tem esse processo de condução, não tem nenhum processo difusivo acontecendo, é só um processo de advecção que a gente está olhando. Ou seja, a partícula sendo advectada, a posição da partícula sendo advectada. Então não tem nada aí disso, né? Então, nesse caso a gente vai falar que tem esse campo, essa convecção da partícula. E como que a gente vai resolver isso aí? Como é que você vai achar isso daqui, ó? O nosso x de pi, ele é justamente, esse x de pi aqui é justamente a linha do escoamento, é a linha de trajetória. X de pi é justamente a linha de trajetória. Então, como que eu vou saber qual que é essa linha de trajetória? Como que eu vou conseguir descobrir qual que é a linha de trajetória? Como que eu acho esse x de p de o x da partícula em i ao longo do tempo? Como que eu vou encontrar essa informação? Olha, você vai ter que... peço perdão aí pela tosse. Você vai ter que pegar um campo de escoamento que você tiver e aplicar uma condição inicial. Você vai ter que... Primeiro você precisa, né? Você vai precisar de um... Precisamos de um campo de VI, no caso aqui esse VI é o meu campo de velocidades, e eu vou aplicar uma condição inicial. Eu vou falar, olha, e aí a gente vai aplicar a condição inicial, aplicar uma condição inicial. O que a gente vai falar? Olha, o meu x de i, meu x de pi no tempo t é igual a zero, ele é igual a um x de i zero, por exemplo. Aí você aplica essa condição inicial. E o que você faz com isso aqui? Você vai integrar esse campo aqui então no tempo. Ó. Quando você resolver essa integral aqui, resolveu essa integral, você integra o campo de velocidades, integrar campo de velocidades no tempo,
Opa, o tempo ficou todo errado aqui. No tempo, aí sobra aquela constante da sua integral. Essa constante você resolve com a sua condição inicial. E aí você encontra qual que é o caminho da partícula, a trajetória que a partícula está descrevendo. Ou seja, você tem, por exemplo, uma partícula lá, você tem um campo de escoamento que está descrito, né? Ó, tem que ser um campo de escoamento assim, ó. Vamos supor... Vou botar aqui um monte de setas aqui, ó. Tem um campo assim de escoamentos e tal, ele está indo para cá, assim, e você vai e coloca aqui, ó. Vou colocar uma gota, por exemplo, de algum corante. Coloquei um corante qualquer, que eu tenho essa linha de escoamento, eu coloquei um corante aqui nesse ponto, ó. Pá, coloquei ele aqui agora. Coloquei esse corante aqui, deixa eu ver que cor que eu escolhi essa cor aqui, ó. Pinguei um corante aqui agora. E aí você coloca esse corante em um ponto e acompanha essa gota. Você vai dar uma gota só, tá? Uma gota de corante. Pingou ela aqui, o que vai acontecer com essa gota nesse campo? Ela vai se deslocar aqui, aí depois ela aparece aqui, aí depois ela aparece aqui, depois ela aparece aqui, e aí você faz, né, fotografa assim, só ao longo de um tempo grande, né, que você vai ver o caminho que essa gotinha está percorrendo ao longo do escoamento. Essa gota é muito utilizada, tem procedimentos até para você achar qual que é o tipo de corante que você vai utilizar, dependendo do fluido que você está utilizando também, chamado de escalar passivo. Ele é simplesmente carregado pelo escoamento. Como ele é carregado pelo escoamento, você vai conseguir identificar isso aqui ao longo do tempo, qual que é o caminho percorrido, a trajetória que uma partícula percorre nesse escoamento. Então isso daí que quer dizer essa linha de trajetória. É a trajetória percorrida por uma partícula de fluido ao longo dentro desse campo vetorial do escoamento. A outra que a gente tem é essa daqui, ó. Vou até pegar aqui e vou jogar lá para baixo, para ficar alinhadinho. Vai ficar alinhado aqui. A outra forma que a gente tem chama-se linhas de emissão. Linhas de emissão, elas são chamadas em inglês de streak lines. Streak lines. Streak lines, cara, é um negócio que, enfim, né, a melhor alusão que a gente pode fazer para o que é um streak line é o caso da chaminé. Vamos supor que você tem lá uma chaminé, assim, ó, chaminé de uma usina de geração de potência, por exemplo, aquela usina de geração de potência que tem aquela torre de resfriamento, que é aquela que aparece lá na abertura do Simpsons, sabe? Aquelas torres de resfriamento de uma usina nuclear, por exemplo. Essa torre de resfriamento ela fica lá assim, né? Fica desse jeito, né? E aqui tem um bocal. Nossa, esse meu bocal ficou bem ruim, peraí. Opa. Tem um bocal dela, e aqui em cima eu tenho as nuvens, né? As nuvens que vão ser geradas aqui, essa fumaça que sai aqui dessa torre de resfriamento, né? O que acontece nesse caso? A linha de emissão, ela é justamente o que essas fumaças estão representando. É a mesma coisa que você pegar, injetar vamos supor que você tem um certo campo de escoamento aqui, você tem um campo determinado dessa forma aqui, ó, aquele campo que eu estava mostrando lá em cima. Tem um campo aqui, pô, ficou meio desigual, deixa eu fazer de novo aqui. Eu tenho um campo assim, assim. Tá aqui e tal, a linha, um campo todo desigual aí e tal, tá indo pra cá, beleza. Nesse campo de escoamento, você vai fazer o seguinte, você vai injetar vai injetar, por isso que é emissão, você vai enfiar um negocinho lá e vai falar assim, ó, solta esse corante aqui agora, solta esse corante, ou solta essa fumaça, ou solta isso aqui pra eu ver o que tá acontecendo. E aí você vai soltar isso aqui, opa, peguei o negócio errado aqui, vou pegar esse aqui, ó. Você vai colocar essa linha de emissão aqui, um ponto de emissão, onde você emite esse corante, onde emite essa fumaça que está dentro desse campo de escoamento. E o que o escoamento vai fazer? Vai carregar isso aqui, ó. Vai carregando essa fumaça lá para longe. Depois de um tempo você vai ver, ó, tá aí a minha streak line. Então o que ela depende? Ela depende do seu escoamento de uma certa condição, uma condição de um certo ponto em que você consegue determinar a condição inicial. A equação da streak line, ela é meio assim, ó. Essa equação da streak line, ela é representada dessa forma. Você quer determinar essa equação em função de um tempo tal, porque ela não precisa estar lá desde o início desse campo de escoamento, então tem um certo delay, né, um delay de onde começa a ser injetado esse escoamento, onde você começa a injetar essa emissão, ela é igual a x, que depende, ela é meio que um inverso, né, um inverso de y. Eu vou ter que fazer o desenho que eu tenho aqui embaixo, senão vai ficar meio sem sentido esse negócio que eu vou desenhar aqui agora. Vou botar aqui, mais um t, fechou, e eu tenho que ter esse tal, minhas notas está assim, tal menor do que t. Beleza. Essa definição que eu coloquei aqui agora é por causa disso aqui, ó. A gente considera isso aqui, você tem um certo ponto de injeção, eu tenho um ponto de injeção aqui, esse ponto de injeção
botar assim, ponto de, eu vou botar aqui embaixo, injeção. Tô fazendo muita força com a mão, tá ficando meio grossa essa linha, né? Agora eu vou, esse ponto de injeção, ele é dado por esse ponto aqui, ó, é um Y. Vou falar que a posição dele é Y. E ele vai percorrer isso aqui até lá na frente. Ou seja, isso aqui é a minha streak line. Isso aqui é a minha linha de emissão no tempo t. No tempo t. E isso aqui eu estou falando então que ela é descrita, nessa linha de emissão no tempo t, ela é descrita por essa função aqui, ó, um vetor posição, depende de tal. Por que ela depende de tal? Porque tal, tal é o tempo que a partícula passa por y, é isso mesmo, é o tempo em que a partícula de fluido passa por y, ou seja, você tem essa diferença, né? Aqui o tempo tal como se fosse o tempo inicial, você começou a descrever esse escoamento no tempo tal e ela vai se desenhando ali no infinito, né? Então você tem essas duas posições, ou seja, o seu x, ele é esse inverso aqui é mais ou menos tem a ver com isso, né? Ele é a posição, é como se fosse um problema inverso que você tem a partir da sua posição do ponto de injeção. Ou seja, ele depende do seu ponto de injeção, depende do tempo em que você começou, e aí você tem que saber quanto que essa partícula vai ser emitida aí, né? O tempo que ela vai estar dentro do escoamento depende disso, depende de você saber exatamente qual que é a descrição desse escoamento ao longo desse tempo t aí, a partir de um tempo tal, que é o tempo que ele começa a injetar essa emissão aí no escoamento, tá? Bom, deixa eu ver, expressão para caminho, ele representa nessa forma, a linha de emissão, ela é como se fosse o seguinte, né? Você pensar o seguinte, se você tiver várias partículas, vamos supor, nesse escoamento que eu estou aqui agora, pensa nesse escoamento, por exemplo, da chaminé, eu estou aqui passando um fluido, né? Está passando pelo bocal da chaminé e vai lá para fora, eu tenho várias partículas que estão passando, né? nesse bocal, mas todas as partículas que passaram por esse ponto aqui que eu estou chamando dessa posição y, vou chamar isso aqui a minha posição, isso aqui é a minha posição y, né? Todos os pontos que passaram por esta posição y aqui, ó, todas as partículas que passaram por essa posição y, elas vão percorrer o mesmo caminho. Todas elas vão passar pelo mesmo caminho, é o caminho da streak line, é o caminho da minha linha de emissão. Essa é a definição disso daí. Tem uma questão que é a seguinte, né, que é utilizado isso aí, por exemplo, para você fazer aquelas linhas que você coloca, por exemplo, em túnel de fumaça, túnel de vento, de carros de Fórmula 1, por exemplo, eles colocam aquela fumacinha, né? Coloca lá no túnel de vento e você consegue ver pela fumacinha assim como que o escoamento está passando. Aquilo ali é um streak line, você está colocando uma emissão e a sua fumacinha descreve exatamente como que o escoamento está passando ali, né, ao redor do carro de Fórmula 1 e tal. Talvez até tenha aqui exemplos, né? Deixa eu ver se eu acho aqui algum exemplozinho disso para mostrar. Quer ver? Linha túnel de vento, carro, Fórmula 1, deixa eu ver, Fórmula 1, fumaça, só para ver se aparece alguma coisa aqui. Isso aqui, ó, é mais ou menos, não é a imagem que eu gostaria não, mas deixa eu ver. É isso aqui, só um minuto, aqui, ó, é mais ou menos isso aqui, ó, tá vendo, essa fumaça? Ela está mostrando como que o escoamento está, né? Colocou lá o carro de Fórmula 1, o escoamento está passando aqui, está mostrando como que fica, né, esse escoamento nessa região. Essa figura aqui está um pouquinho melhor. Deixa eu ver como é que ela está aqui, se dá para ver ela. Deixa eu ver aqui, os túneis aerodinâmicos, você tem uma figura de CFD. Isso aqui é uma figura de fumaça, tá vendo só esse streak line? Isso aqui é a linha de fumaça, eles colocaram uma emissão e essa emissão de fumaça ela acompanha ali o escoamento, ou seja, toda partículazinha de fluido que passa por esse momento da emissão da fumaça, ela passa por esse caminho aí. Essa é a definição de streak line, só que tem um detalhe, né? Tem uma outra forma de você descrever o escoamento também, e aí essa forma é mais conhecida e mais utilizada. Essa forma, principalmente para o pessoal do CFD, eu acho que a primeira descrição que eu fiz lá no começo aqui era muito mais parecida com essa descrição, aquela descrição que eu fiz para o Backward Facing Step, é muito mais parecida com isso, que é o tal da linha de corrente.
A linha de corrente é útil até da maneira teórica, quando a gente visualiza o escoamento, ela é importante até do ponto de vista teórico, a gente usa ela para justificar algumas coisas em mecânica dos fluidos. Ela é chamada de streamlines, esse é o nome delas em inglês, como vocês encontram em livros e tal, vão encontrar sempre essa definição. As linhas streamlines, elas são as mais utilizadas, e tem um detalhe que eu vou falar antes, tá? que é importante, que é o seguinte: essas três formas, seja a linha de emissão, linha de trajetória, linha de escoamento, se o escoamento for estacionário, que quer dizer que ele já está estatisticamente convergido para um regime estacionário, ou seja, não tem mais grandes variações de escoamento, mesmo que ele seja turbulento. Então, o escoamento turbulento tem variações o tempo inteiro, mas ele já está, as estatísticas do escoamento já convergiram, ou seja, a média dele já é a mesma, a variação, as flutuações, por exemplo, de desvio padrão, todas já são as mesmas, não variam mais. Ou seja, você rodou um experimento por um certo tempo longo, ou você fez uma análise computacional por um tempo, um número uma quantidade de tempo suficiente para que as estatísticas não variem mais. Esse é o tipo que a gente chama de escoamento em regime estacionário, mesmo que ele seja turbulento. E se você tem um escoamento em regime estacionário, você vai ter essa condição aqui, ó. Todas as linhas de escoamento, as linhas de vou botar isso aqui, vou falar aqui, ó, para escoamentos em regime estacionário. Regime estacionário, as streamlines são iguais às streaklines, que são iguais às como é que chama a outra? Pathlines, que são as de trajetória. Ou seja, se o seu escoamento é em regime estacionário, isso aqui é válido. Você não precisa se preocupar. Se você descreve de uma maneira, você descreve para todas as maneiras, todas elas valem igualmente. Tá? Não tem nenhuma limitação nisso aí. Ou seja, vou até deixar isso aqui em vermelho. Se o seu escoamento está em regime estacionário, streamlines é igual a streaklines, que é igual a pathlines. Ou seja, se você tem um campo de escoamento que não varia no tempo, isso daí é válido. Então não interessa. Então, até para aquela análise do campo de Fórmula 1, carro de Fórmula 1, você pode falar que aquilo ali também é linha de corrente, aquelas fumaças, né, que estão aparecendo. Está em regime estacionário, não tem mais alteração brusca no campo de escoamento. Você fala, olha, esse regime aqui é um regime estacionário, minha linha de emissão também é uma linha de corrente. Por isso que o pessoal às vezes chama só de linha de corrente nesses casos. Mas o que é a tal da linha de corrente? Vamos falar aqui, ó. A linha de corrente, a definição dela, a gente dizer que a linha de corrente é como se fosse a melhor analogia para ela é dizer isso aqui, ó, era como se fosse uma foto instantânea do campo de velocidades. Ou seja, como se fosse isso daí. Vou até jogar essa parte aqui mais para cá, né? Falar, ó, vou botar aqui assim, observação. Daí isso aqui fica guardadinho aqui no canto, ó. Beleza, tá joia. Agora, essa é a definição que a gente tem para linhas de corrente. Linha de corrente, elas são linhas, são como se fosse uma foto instantânea do campo de velocidades. Então, como é que é o nosso campo de velocidades, né? Vamos pegar aqui que você tem vamos definir primeiro uma linha de corrente. Vamos falar assim, ó, vamos supor que eu tenho uma certa linha de corrente aqui. Tá, a definição vai ser feita desta maneira. Eu tenho uma certa linha de corrente. Essa linha de corrente aqui é dessa forma, ela percorre uma trajetória, que eu vou chamar de ds, que ela é genérica. Essa trajetória ds, como se fosse o seguinte, né? Esse vetor ds é como se fosse o seguinte, o ds ele é igual a dx na direção E1 mais dy na direção E2 e mais dz na direção E3, ou seja, é uma linha genérica de escoamento que eu tenho. Nessa linha genérica de escoamento, eu falo o seguinte, que o meu campo de velocidades, ele está alinhado, ele é paralelo a essa linha de streamline, essa linha de corrente. Ou seja, a qualquer momento que eu olhar aqui, ó, olha, por exemplo, nessa região aqui, eu vou olhar, sei lá, aqui está o meu vetor, meu vetor ds, aqui, por exemplo, eu tenho assim, ó, o vetor ds ali, nesse ponto aqui, ele está dessa forma. Tá, aqui eu tenho ds aqui nessa ponto. Nesse local, se eu olhar, por exemplo, para o meu campo de velocidades, ele vai estar alinhado juntamente com esse ds aqui, ó. Meu campo de velocidades estaria assim, ó. Campo de velocidades ele estaria dessa forma, ou seja, em qualquer ponto que eu olho, meu campo de velocidades está alinhado com a minha linha de corrente. É como se fosse uma imagem instantânea mesmo. É uma linha. Essa é a definição. Então vamos falar, vou botar essa definição aqui de forma clara.
é uma linha que é tangente ao vetor velocidades, ao vetor velocidade em um certo instante de tempo. Ou seja, eu tenho essa linha tangente ao vetor velocidade em um certo instante de tempo. Vamos agora então pensar isso aqui. Ó. Se eu tenho, nesse caso, a minha linha de corrente, ela é definida dessa forma aqui, ó, eu falo que o meu, então eu tenho, sei lá, o meu ds de i, ele é tangente ou é paralelo ao u de i o tempo inteiro. Então isso aqui significa, se eu tenho duas linhas que são paralelas, quer dizer que o produto vetorial delas vai ser zero. Ou seja, isso indica que se eu fizer isso aqui, ó, ds de i, vou fazer dessa forma aqui, ó, ds produto vetorial com u, isso aqui tem que dar igual a zero. Isso é por definição, já que eu falei que o meu campo de velocidades é paralelo a ds. Isso tem que ser dessa forma. Tá? Se tem dois vetores que são paralelos, o produto vetorial deles tem que ser igual a zero. Então a definição disso aqui já é matemática, a gente já sabe. Ou seja, se eu escrever isso aqui na forma indicial, ou como eu posso escrever na forma indicial, epsilon de jk de ds de... Eu vou escrever esse ds, na verdade, porque eu escrevi dessa forma aqui, né? Não ficou legal. Eu vou reescrever dessa forma aqui, ó. Vou chamar de dx, tá? ds, eu vou chamar aqui, ó, ds, ou se eu escrevo dessa forma aqui, por exemplo, ou dx, porque eu estou escrevendo o u como se fosse u de 1, de 2, de 3, e aí, não, acho que eu vou manter dessa forma aqui, então, vai ficar dessa forma, que ds, que eu achei que ia ficar feio se eu fizesse de outra forma, mas não vai ficar não, ds de j, e o u de k, ou seja, isso aqui tem que ser igual a zero. E a definição desse tensor de permutação, se eu faço essa análise aí, ó, eu pensando agora, vou ter que colocar aqui então a definição, né? O meu vetor u, ele é igual a u na direção é 1, mais v na direção é 2, mais w na direção é 3, tá? Só para definir isso daí, esses dois aí estão definidos agora. Então eu vou fazer esse produtório, fazer esse produto vetorial aqui agora e vai ficar dessa forma. Ó. Primeiramente eu vou ter o que? Eu vou ter o dyw, dy, né, menos vdz, isso aqui tem que ser igual a zero, tá? Ou seja, porque o meu vetor, esse produtório aqui vai dar esse produto vetorial vai dar um vetor, ou seja, se isso eu estou indicando que esse vetor é nulo, quer dizer que os três componentes têm que ser iguais a zero, ou seja, o meu primeiro componente, né, o componente aqui está alinhado, esse componente aqui está alinhado na direção é de 1, ou seja, tem que ser igual a zero. Agora na direção é de 2, esse componente aqui é o que? Ele vai ter que ser u dz menos w dx. Isso aqui também tem que ser igual a zero. Deixa eu ver, e agora é o na direção 3, usando minha colinha para não esquecer, o meu d, o meu v dx, ele tem que ser menos o u dy, ele tem que ser igual a zero. Ou seja, isso aqui implica, essas três condições aqui me implicam o seguinte, né? A mesma coisa que eu falar isso daqui, ó. Vou falar que isso daqui, opa, botar aqui de novo, peraí, botar aqui, eu vou colar aqui novamente, a mesma coisa que eu falar com isso aqui, ó, que esses termos, eles são iguais, né, ou seja, eu tenho w de dy é igual a v de dz, u de dz é igual a w de dx, e v de dx é igual a u de dy. Se eu saio rearranjando esses termos aqui, ó, a mesma coisa que eu falo é o seguinte, vou rearranjando, vou jogando assim, eu vou jogar o w aqui para baixo do dz, o v vai para baixo do dy, então isso aqui vai ficar da seguinte forma, a mesma coisa que eu vou fazer só um rearranjo aqui para vocês verem, eu vou fazer aqui, ó, por exemplo, vai ficar um w sobre dz é igual a v sobre dy, dessa forma aí. Se eu saio rearranjando, e o meu v sobre dy aparece novamente aqui embaixo, aparece aqui, ó, o meu v sobre dy, ele é igual a u sobre dx, e se eu sei arranjar isso aqui também, vai dar o quê? Vai dar u sobre dx é igual a w sobre dz, ou seja, rearranjando esses três termos aí, a mesma coisa que eu falar isso aqui, ó, eu tenho que dx sobre
sobre U é igual a dy sobre v, que é igual a dz sobre w. É a mesma coisa que eu falar isso daí. Ou seja, isso daqui está me dizendo o seguinte, tá? Está me dizendo que para a minha streamline, eu tenho uma semelhança de triângulos. É como se eu tivesse isso daqui, ó. Eu tenho uma semelhança de triângulos. Eu tenho que o meu dx1 com o dx2 com o dx3 aqui, por exemplo, eles têm que ser se eu tiver, por exemplo, isso aqui, ó, nesse caso, né, se eu tiver um caso bidimensional, né, um caso bidimensional teria, por exemplo, aqui o meu dx, tá? Isso aqui seria o meu dx bidimensional. É a mesma coisa que eu falar que eu tenho esses componentes, ó, o d de x1 e o d de x2, ou, no caso, como eu estou falando, né, d de x e d de y. Isso aqui indica que eles são, essa igualdade indica uma semelhança de triângulo. É como se eles falassem que eles são semelhantes, tá, a esse triângulo aqui, ó. Vou pegar agora com um azul aqui. É como se fosse semelhante a isso aqui, ó. A um U com um V, e esse aqui seria o meu vetor. Ou seja, a mesma coisa que eu falar isso. Eu tenho um vetor aqui, ó, U de velocidades, eu tenho um componente U, um componente V aqui para eles. É como se eu falasse, olha, existe uma certa semelhança de triângulos entre eles, tá? Isso é como se eles fossem proporcionais. A proporcionalidade entre o dx e o dy e o dz que eu tenho na minha linha de corrente, ela é proporcional ao meu campo de velocidades. Quando eu vou resolver isso, eu uso isso aqui, ó, quando eu quero encontrar qual que é o meu campo de dx, eu quero encontrar qual que é a minha streamline, eu preciso resolver realmente. Opa, deixa eu cortar isso aqui. Quando eu quero encontrar a minha streamline, eu preciso resolver isso daqui. Eu tenho, por exemplo, um campo de U, de V e de W, eu já tenho esses campos definidos. Eu preciso então resolver, fazer as integrais corretas para eu resolver esse problema e encontrar qual que é o meu X, o meu Y e o meu Z. Esse conjunto aqui, se eu resolvo isso daqui, ó, o conjunto que eu tenho para esse vetor X, que seria no caso igual a X, Y e Z, ele representa exatamente, na verdade, não é X, né? Ele representaria, na verdade, a minha streamline. Eu poderia colocar isso aqui, ó, como S, né? Justamente esse caminho aqui que eu representei, que vai ser descoberto a partir dessa fórmula marcada em amarelo, representa esse campo S, que é justamente o campo da minha, a linha vetorial, o caminho da minha streamline, o caminho da minha linha de corrente. Beleza? Um jeito de fazer isso, como a gente falou, né? A gente precisa poderia fazer, por exemplo, no caso da fumaça, que eu acabei de mostrar para a Fórmula 1, ou vários outros problemas, né, que existem. Você pode ter, por exemplo, né, túnel de vento aerofólio. Deixa eu ver aqui se aparecem umas imagens legais também. Aqui não está aparecendo muita imagem legal de aerofólio não, mas para fazer uma análise de um aerofólio, por exemplo, está em escoamento, você pode usar essa mesma técnica, né? Você vai visualizar, você vai colocar essas emissões, né, que vão jogar a fumaça ali. Se está num regime estacionário, você vai ver pela fumaça que pelos caminhos descritos por essa fumaça, vão ser justamente os caminhos da linha de corrente. Vai ser exatamente como o seu campo de escoamento está descrito. Aí a dúvida que fica, né? Como que você consegue então obter esse campo de velocidades? Como é que você vai precisar sempre, para você obter uma linha de corrente, uma linha de trajetória, uma linha de emissão, você sempre vai precisar de um campo de escoamento. Não tem como você obter sem você ter um campo de escoamento. Você precisa disso como? Experimentalmente, você vai fazer um experimento, aí no experimento vai ser o seu campo de escoamento, e a partir desse experimento você vai obter, a partir dos métodos que eu fui citando aqui ao longo da disciplina, ao longo dessa aula, eu fui falando, você vai usar esses métodos para obter essas linhas de escoamento, ou você vai fazer um PIV, por exemplo, que vai te dar os campos de velocidade, como eu falei lá em cima, no exemplo, né, eu fui falando lá em cima aqui, ó, deixa eu até tirar isso aqui que está me atrapalhando agora. Então eu falei lá em cima no começo aqui, ó, sobre o caso do backward facing step. Falei, você vai fazer um PIV, vai medir isso daí, vai te dar um campo de escoamento, e a partir desse campo de escoamento você vai conseguir calcular trajetória, emissão, linha de corrente, ou você faz um CFD também, né, um CFD que vai te descrever, realmente vai resolver o campo de escoamento. São os métodos possíveis para você ter um campo de escoamento, ter algo que te descreva como que esse escoamento está espacialmente distribuído, né, os campos de velocidade. A partir disso você
consegue calcular essas linhas aí que te descrevem, te ajudam a descrever o escoamento, tá? Uma outra técnica possível é a técnica analítica. Você vai resolver um problema analiticamente, vai encontrar um campo de escoamento a partir de um método analítico. É extremamente limitado, só alguns problemas têm solução analítica, a gente vai ver isso aí mais pra frente também aqui nas aulas, beleza? Fica então esse curso, espero que vocês tenham gostado. O próximo tópico, deixa eu ver se já está aqui, eu acho que isso encerra a parte de cinemática de fluidos. No próximo tópico a gente tem que começar a falar de leis de conservação, e aí eu vou abrir um novo número aí, né? Até agora a gente está nas aulas 02, vamos para as aulas 03, beleza? Fica aí, pessoal, até mais, um abraço.